Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você e para o Muniz, tudo bem? Um ótimo programa para nós, que o assunto é o que não falta. É isso, boa noite, Vera. Assunto é o que não falta, Vera, e a novela do IOF continua, né? O governo está avaliando aí algumas alternativas ao aumento do IOF, essa informação foi confirmada pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, a pressão do setor privado está muito grande, também no Congresso Nacional, e o governo tentando entender o que vai ser possível fazer. Felipe Igreja tem informações para nós em Brasília. Oi, Felipe, boa noite. Oi, Carol, Vera, Muniz. Olha só, após a pressão da oposição e do setor produtivo pela derrubada da taxação do IOF, o governo admitiu que vai estudar alternativas a essa medida. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dário Duriga, confirmou hoje, após uma reunião com os principais bancos privados do país, que a equipe econômica recebeu uma série de medidas e vai avaliar as propostas alternativas. O encontro teve a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e dos presidentes do Bradesco, Itaú, Unibanco, Santander e BTG Pactual. Na semana passada, a gente lembra que esse decreto do governo aumentou as alíquotas do IOF sobre operações de crédito, operações de câmbio, compra de moeda estrangeira, compras com cartão de crédito e débito internacional e até mesmo sobre remessas para contas do contribuinte no exterior. A sinalização do governo de que agora pode rever pontos da medida ocorre no momento de pressão pela derrubada na íntegra dessa taxação lá no Congresso Nacional. O Dário Duriga explicou ainda que é necessário avaliar o impacto das medidas alternativas que garantam uma arrecadação extra de 20 bilhões de reais. Esse é o valor necessário para que a Fazenda não precise fazer mais bloqueios no orçamento deste ano. Nós vamos nos debruçar sobre as alternativas. As alternativas que estão colocadas na mesa, tanto pela FEBRABAN quanto pela minha própria equipe no Ministério, para que a gente faça uma avaliação cuidadosa, célere, mas faça uma avaliação do que é melhor para o país nesse momento. Faz parte do jogo que a gente ouça as partes, entenda os impactos e faça os estudos necessários, dadas as premissas que a gente tem apresentado, que são em prol do país. A FEBRABAN avalia que o aumento do IOF vai encarecer de forma severa o crédito, especialmente para micro, pequenas e médias empresas, representando até 40% do custo desses empresários. O presidente da entidade, o Isaac Sidney, também participou da reunião hoje na Fazenda e explicou que a avaliação do setor bancário é de que o cumprimento das regras do arcabouço fiscal e o equilíbrio das contas do governo não podem ser atingidos por meio do aumento de impostos. Nós optamos por um debate construtivo, optamos por presencialmente vir a Brasília, juntamente com os presidentes dos maiores bancos privados, trazer informações do impacto. Eu quero fazer, mais uma vez, questão de ressaltar que nós estamos diante de uma situação que o país precisa ter as suas finanças públicas equilibradas, o setor bancário tem essa compreensão, mas achamos que esse equilíbrio das finanças públicas não deveria se dar por meio de aumentos de impostos, sobretudo de um imposto regulatório. No Congresso, o governo está tentando ganhar tempo enquanto debate essas medidas alternativas para evitar a derrubada na íntegra desse decreto no IOF. Nos bastidores hoje, o que a gente conseguiu com fontes lá no Congresso é de que, além dessas alternativas apresentadas pelos bancos, a equipe da Fazenda e o ministro Fernando Haddad têm conversado com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, para pegar propostas deles também. Amanhã, a gente lembra que o Mota vai ser pressionado na reunião de líderes a pautar pelo menos a urgência de um dos textos da oposição para derrubar toda a taxação do IOF, mas até lá a Fazenda também quer ouvir propostas do Mota e do Alcolumbre, tentando encontrar uma solução para todo esse caso. Carol. Obrigada, Felipe. Quer dizer, o Haddad fazendo essa costura agora, né? Depois que o leite está derramado, ouvindo a FEBRABAN, negociando com o Alcolumbre e com o Hugo Mota, algo que talvez pudesse ter sido feito antes, né, Vera, e evitado esse desgaste todo, né? Total. A gente cantou essa bola, né? De que a pressão seria muito grande, de que seria difícil para os presidentes da Câmara e do Senado segurarem o toronha nesse caso,
porque havia uma multiplicidade aí de decretos legislativos para derrubar o decreto, que o ministro, na entrevista, procurou só marcar o ponto dele, insistir que estava certo, insistir na justiça das medidas, e tentar dividir a responsabilidade sem admitir que talvez fosse melhor ter ouvido antes de soltar o decreto, que teria sido melhor costurar a medida antes de soltá-la assim, porque ela claramente seria impopular. Então, tudo isso era a crônica de um desastre anunciado, gente. Porque já aconteceu antes, não é porque ninguém é adivinho e que ninguém tem bola de cristal. Aconteceram coisas muito semelhantes quando o governo editou uma medida provisória 30 ou 31 de dezembro de 2023, simplesmente com 3 temas diferentes, todos eles que já tinham sido analisados pelo Congresso e no sentido oposto. E depois, quando o governo também tentou, por algumas ocasiões, cumprir o arcabouço fiscal na base do aumento de arrecadação, e ficou claro que o momento para que isso acontecesse já tinha passado, já tinha se esgotado. Depois, quando anunciou as medidas de ajuste fiscal do fim do ano passado, juntamente com o projeto de isenção do IR, também já foi mal recebido. Então, os sinais estavam claros de que a gente está num tempo de uma certa falta de paciência. Justa ou injusta, exagerada ou não, mas já há muitos sinais. O Dario Durigan tinha estado na semana anterior com muitos empresários, com muitos representantes de bancos, naquela semana em Nova York. Então, o termômetro estava ali preciso, ajustado, dava para entender e para sacar o que iria acontecer. E agora já vai ser o segundo recuo, se vier. Eu acho que até a Fazenda decidir o que vai fazer, os presidentes da Câmara e do Senado vão segurar os decretos legislativos. Não vão querer derrubar o decreto quando o próprio ministro já admitiu que pode vir a recuar. Então, a gente deve ter essa bola aí de lado até o fim dessa semana, talvez, para alguma solução no início da semana que vem. Mas é um desgaste enorme para o ministro, no momento em que ele já enfrenta um monte de questionamento interno e externo. E sem falar que isso consolidou um desgaste que existe entre o governo Lula e o mercado financeiro, por exemplo, né, Vera? Que reclama que esse é um imposto regulatório, não arrecadatório. Então, isso já criou aí mais um problema entre esses dois, entre esse segmento e o governo. E isso não contribui, né, com toda essa negociação daqui para frente, a ver se vai ser possível, até porque também se consolida, se cristaliza aquela outra opinião bastante impopular de que o Haddad e o governo só querem taxar, né? Aquele taxade famoso. E você veja, em cima disso que você está falando, né? Hoje o dólar já fechou em alta, o Ibovespa caiu, então o governo está admitindo recuar, está admitindo negociar, mas ninguém mais tem confiança no que vai sair. E a precificação disso é muito ruim, sempre no sentido de que acabou qualquer tipo de lua de mel, qualquer tipo de paciência, qualquer tipo de crença nos rumos do governo. Bom, falando no governo, agora são 6h15, o presidente Lula está em viagem, né, aqui pelo país. A Isa Staciarini acompanha as falas, né, os pronunciamentos dele. Boa noite para você, Isa. Muniz, boa noite para você também, para Carol, para Vera e para os ouvintes. Olha, o presidente Lula viajou ao nordeste do país hoje, estava em Pernambuco e também na Paraíba, e em um tom eleitoreiro prometeu, por exemplo, energia de graça, fez promessas de lançar crédito para entregadores por aplicativo financiarem a compra da moto, disse que quer desengavetar o projeto para que o gás de cozinha chegue mais barato na mão dos pobres e disse que não se pode votar em qualquer tranqueira para governar o país. Tudo isso para tentar recuperar a imagem desgastada em meio à queda na popularidade e também ao escândalo da fraude do INSS. Lula citou a medida provisória enviada ao Congresso na semana passada, que altera regras, por exemplo, do setor elétrico e aumenta a tarifa social. Ele disse que quem consome até 80 kWh e tem renda per capita familiar até de meio salário mínimo não vai pagar pela energia, o que deve atingir
atingir 60 milhões de pessoas. E frisou que as famílias com renda per capita entre meio a um salário mínimo vão ter desconto se o consumo for de até 120 quilowatts por mês. E, portanto, as duas medidas juntas devem atingir 100 milhões de pessoas. Agora, Lula aproveitou para fazer críticas indiretas ao Congresso ao dizer que toda vez que quer aumentar um pouco o pagamento dos ricos, tem muita gente contra. O recado ocorre em meio à queda de braço do governo com o Congresso em torno do aumento do IOF. Hoje, eu não sei se vocês sabem, o povo pobre paga proporcionalmente mais energia do que o rico. O rico, ele compra energia no Mercado Livre e ele paga metade do que paga o povo pobre que pega, sabe, para energia controlada. Então o que vai acontecer? Você que tem um pequeno mercado, uma pequena loja, você vai poder escolher a empresa que você vai buscar energia e você vai sempre procurar mais barata. Essa não é uma coisa fácil de ser aprovada no Congresso Nacional, não. Porque toda vez que a gente quer promover o pobre e aumentar um pouquinho a receita o pagamento dos ricos, tem sempre muita gente contra. Lula ainda disse que depois de cumprir todas essas promessas feitas, vai começar a viajar o Brasil porque o país precisa de quem cuide da educação, da saúde e do emprego e que nunca mais o Brasil vai ter um presidente negacionista que brigou com o país, que mentia e fazia fake news. E pediu para que as pessoas não votem em tranqueira. A gente não pode votar em qualquer tranqueira para governar esse país. É preciso votar em gente que tenha compromisso. É preciso votar em gente que tenha dignidade. É preciso votar em gente que tenha o direito de olhar para vocês, olhando nos olhos de vocês. Porque esse país não pode mais sofrer o retrocesso que nós sofremos nos últimos 6 anos. Lula ainda comentou o episódio de labirintite que teve na segunda-feira, disse que entrou em uma máquina e descobriu que estava causando a tontura e brincou dizendo que é excesso de inteligência, o que o deixou feliz da vida. Frisou que os médicos o liberaram para viajar e que é melhor estar nas cidades do que em Brasília, porque nas visitas aos municípios ninguém fica entrando em gabinete pedindo nada, só agradecendo. Volto com vocês. Obrigado, Isa Staciarini, pelas suas informações. Certamente medidas populares, né, que Lula anuncia ali, que diz querer implementar, mas que dialogam com o que a gente vinha falando, né, Vera? Elas representam, no final das contas, mais gasto para o governo no momento em que eles estão tentando fechar as contas, né, indo no caminho contrário disso. Essa viagem se inscreve naquela tentativa, e não é a primeira, né, vira e mexe, isso aparece no radar, de que o Lula vá mais até ali os eleitores, viaje mais o país, volte a mostrar o que o governo está fazendo. Então, nessa viagem, ele, além de falar desse novo programa de energia, que é um dos carros-chefes para a recuperação da imagem dele, ele também falou da transposição do São Francisco, das obras ali que ele vai fazer de duplicação do bombeamento, da capacidade de bombeamento do eixo norte, e aí, com isso, levar mais água ali para a região. Então, focar no que eles chamam de entregas em cada um dos lugares e tentar melhorar a avaliação do presidente nessa que é a região que é o sustento, é ali o fundamento, a base, o pilar das votações do PT desde muito tempo atrás, desde a vitória da Dilma, foi o que garantiu a vitória dela e foi o que garantiu também a vitória do Lula em 2022. E as pesquisas mostram que está começando a ter ali uma quebra desse monolito petista na região Nordeste. Essa fala ricos contra pobres é o linguajar que o Lula costuma usar nos palanques, é aquele que é mais fácil de compreender, embora super maniqueísta, embora reducionista, embora não dê conta completa da realidade e nem da crise de imagem que o presidente enfrenta, porque hoje em dia não é só entre os ricos que ele está tendo uma redução da sua aprovação. Então, talvez não enfrente toda a realidade, faz isso que você está falando, de mais ou menos dar uma maquiada no que vai representar esse projeto, mas, de qualquer maneira, é uma linguagem que ele usa para estar mais perto daquela base que sempre o elegeu.
essa da coisa das tranqueiras, né, num país polarizado, fica evidente para quem ele está falando. E aí ele está falando também da escolha do sucessor do candidato da direita. Mas a gente sabe que tem um grande questionamento do outro lado também, inclusive sobre se o presidente vai ser candidato ou não, e que vem até do próprio lado dos aliados dele, muitos deles inflando essa discussão sobre uma candidatura da Janja, que é uma coisa de maluco, na minha opinião, mas que está aqui e ali, que no fim de semana, depois que o próprio PT fez PT está com Janja e um desenho dela, tal, ganhou mais adeptos ainda essa teoria da conspiração. Então, isso é uma coisa que está aí nas mesas de conversa, nos bastidores, a sucessão de 26 já em campo. Vera, antes da gente ir para o intervalo, vamos falar sobre aquele projeto de lei do licenciamento ambiental. Ontem tivemos aquele show de horrores no Senado com a ministra Marina Silva. O projeto foi aprovado pelo Senado e a expectativa é de que seja aprovado também na Câmara, né, Ana Carolina Tomé? Boa noite para você. É isso mesmo, Carol. Boa noite para você, para os ouvintes. Deputados e senadores ouvem de Hugo Mota que o PL do licenciamento ambiental será pautado na Câmara no dia 18 de junho, Carol, semana anterior às festividades de São João. Mesmo após as ofensas e ataques à ministra Marina Silva em uma comissão do Senado, os parlamentares estão dispostos a impor mais uma derrota à ministra. O projeto afrouxa as regras do licenciamento ambiental e é costurado nos bastidores pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele disse a aliados que o assunto já foi tratado com Mota, a quem cabe pautar o texto na Câmara. Alcolumbre tem pressa porque o projeto pode agilizar, por exemplo, a liberação para a exploração de petróleo na região da Foz do Amazonas. Aliados de Marina dizem que ela saiu fortalecida da comissão. Após as ofensas, deixou a sala e recebeu o apoio de autoridades e instituições. Mesmo assim, o governo Lula já deu a palavra a Mota e Alcolumbre de que não vai impedir a aprovação da matéria. Os defensores da proposta admitem que os ataques à ministra criaram um mal-estar no Congresso e que pode gerar aí um constrangimento aos parlamentares. Por isso, o assunto será deixado em banho-maria nos próximos dias para garantir a aprovação ainda no primeiro semestre. Mesmo assim, o deputado Chico Alencar, do PSOL, disse que a estratégia permanece de impedir a votação. Não é de hoje, Carol, que os senadores se irritam com a ministra do Meio Ambiente. A truculência vista na comissão é resultado de uma sequência de insatisfações. A principal delas é que a ministra não senta para conversar ou mesmo negociar. A senadora Elisiane Gama não concorda. A presidente da Frente Parlamentar Ambientalista acredita, no entanto, que nem mesmo o que ocorreu na comissão vai ali constranger os deputados. Volto com você. Obrigada, Ana. E são coisas diferentes, né, Vera? Uma coisa é discutir um projeto de lei, e a gente sabe que a bancada ruralista é muito forte na Câmara, a tendência é realmente aprovar, e outra coisa é aquele nível de ofensa que a gente viu ontem com a Marina no Senado, né? Não tem nada a ver, e é uma justificativa ali bizarra. Agora todo mundo está tentando se justificar, né? Aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também demonstraram irritação com o fato dele ser responsabilizado pelo que aconteceu ontem. Acontece que ele não fez nenhum desagravo, já se passaram mais de 24 horas desde que aconteceu aquilo na casa que ele preside. Não fez nenhum desagravo à ministra, também não mostrou publicamente os senadores da comissão. Isso aí fala bastante, né? A gente sabe que institucionalmente ele poderia ter feito, pelo menos ali, algum tipo de solidarização com a ministra e não o fez. Carol, vamos para o break? Vamos para o break e na volta a gente vai falar de quê, Muniz? É isso, a gente vai falar sobre essa notícia do dia, a decisão dos Estados Unidos de restringir o visto a algumas autoridades, inclusive da América Latina. Ainda não mencionaram nomes específicos, mas a gente sabe que as costuras são para incluir Alexandre de Moraes nesse veto como uma retaliação. Assunto que rende muita conversa, dá o que falar, então queremos a participação dos ouvintes no WhatsApp 11 9 9911 9981 sobre como estão vendo essas costuras do governo americano. Sempre naquele tom republicano, ameno e aberto ao diálogo, pessoal. Até já. Estamos de volta com o Viva Voz aqui dentro do Ponto Final, e agora a gente fala sobre aquele assunto que anunciamos antes do intervalo, que é o anúncio feito pelos Estados Unidos de que podem
ter algum tipo aí de restrição à concessão de visto, algum tipo de punição a autoridades estrangeiras que eles consideram que censuram americanos. O nome do ministro Alexandre de Moraes não foi citado diretamente, mas está nas entrelinhas de que pode ser um dos afetados. A Isa Staciarini tem informações para nós sobre esse caso em Brasília. Oi, Isa. Carol, olha, o ministro, de Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou hoje, durante uma audiência na comissão da Câmara, que o interesse nacional está sempre em primeiro lugar na relação com outros países. Essa fala foi feita quando o chanceler foi questionado sobre a decisão do governo norte-americano de restringir visto a autoridades estrangeiras. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou a medida para autoridades que são, nas palavras dele, cúmplices de censura norte-americana, e não citou nomes, mas falou da América Latina ao fazer o anúncio. Um dos ameaçados é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Inclusive, depois da publicação de Marco Rubio, o ex-assessor do presidente americano mencionou Moraes. Ele compartilhou o post e marcou a conta do ministro no X. Durante a audiência na Câmara, Mauro Vieira explicou que a política de concessão de visto é de cada país, mas frisou que os vistos oficiais, por exemplo, para autoridades participarem de reuniões multilaterais como as Nações Unidas ou a OEA, são emitidos obrigatoriamente por meio de acordos firmados. Internamente, o Itamaraty trata o caso ainda com muita diplomacia e cautela, que é a ordem dada pelo presidente Lula para evitar qualquer atrito ainda maior, com os Estados Unidos, e tenta mostrar que qualquer medida dessa natureza representaria um risco à soberania nacional. No Supremo Tribunal Federal, os ministros avaliam que o caso precisa ser tratado diplomaticamente e não juridicamente. Nos bastidores, eles dizem ainda que o anúncio de hoje foi superficial e não se sabe ainda quem vai ser atingido ou não, porque essa lista ainda não foi publicada. Ao ser questionado hoje à tarde por jornalistas no Supremo, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse não ter ocorrido nada que ele precisasse comentar. Carol. Obrigada, Isa. Parece que o governo está bem fechado aí nessa resposta institucional e diplomática, se de fato houver algum ataque ou alguma restrição ao ministro Alexandre de Moraes ou outras autoridades brasileiras, né, Vera? Sim, eu acho que eles fazem bem de não reagir de pronto, porque por enquanto está uma coisa muito vaga e genérica. Não falaram de autoridades brasileiras nem os países que podem vir a ser afetados, mas eu imagino que caso o próximo desdobramento seja eles aprovarem de fato alguma sanção ao ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outra autoridade brasileira, aí sim vai vir finalmente essa reação institucional que vem sendo discutida, Tem já conversas entre o Itamaraty, funcionários do Departamento de Estado norte-americano, tem conversas entre o Itamaraty e a cúpula do Supremo Tribunal Federal para acertar uma resposta conjunta, mas vocês vejam, que o bolsonarismo vai usando essas ameaças do governo Trump, que são ameaças cada vez mais graves, cada vez mais atentatórias à soberania de países democráticos e, inclusive, atentatórias à soberania do Brasil para fazer guerra política. Hoje, o senador Flávio Bolsonaro falou, quase num tom de celebração, que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pode vir a ser vítima de sanções também dos Estados Unidos, pode entrar na lista, foi a palavra que ele usou, por ter feito uma representação que depois virou uma abertura de inquérito contra o seu irmão, Eduardo Bolsonaro. Então, a família Bolsonaro instrumentalizando essa disputa, fazendo ali quase uma torcida para que autoridades brasileiras sejam sancionadas de uma maneira absolutamente arbitrária pelo governo norte-americano e, portanto, torcendo por uma ingerência indevida de um outro país no Brasil, o que é uma coisa bem maluca quando você pensar que um dos cernes do discurso todo deles é liberdade completa, liberdade de expressão, etc., etc.,
e agora pedindo para um país estrangeiro praticamente intervir no Brasil, né? O que os nossos ouvintes estão dizendo, Muniz? Tem as mensagens já deles por aqui, Vera. A gente separou duas a princípio. O Leonardo falando que as autoridades brasileiras não devem abrir mão da soberania do país em função de um autocrata americano. O que não é bom para a Europa não é bom para o Brasil, diz ele. E teve o outro ouvinte, o Renato, aqui de São Paulo. Ele escreveu assim: em matéria de visto de entrada, todo país é absolutamente soberano e suas decisões são discricionárias. O país atingido geralmente responde com reciprocidade, não vejo nenhum problema. Aqui só um complemento, né? Como a repórter a Isa Stacerini estava contando, tem acordos diplomáticos ali que vão um pouco além dessa decisão de conceder ou não visto, mas fato é que é difícil imaginar aí que essa diplomacia também vai conseguir surtir efeito, estancar, se eles de fato tiverem decididos a avançar com isso, né, Vera? Exatamente. E aí não vai ser uma negativa de um visto, como acontece às vezes até de forma meio randômica e aleatória para pessoas que pedem, etc. Seria uma coisa direcionada a autoridades brasileiras por uma avaliação desse governo americano de que elas perseguem de alguma maneira cidadãos norte-americanos. E aí uma coisa muito direcionada, né? Porque a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes, além de ser o relator de alguns dos processos contra bolsonaristas, também teve um entreveiro com Elon Musk, que estaria por trás dessa tentativa de retaliação, né? Provavelmente até mais do que o Bolsonaro, porque o Elon Musk é muito mais influente no governo do que a família Bolsonaro, apesar deles adorarem alardear uma influência que é um pouco exagerada. Mas aí a gente vai além dessa possibilidade, que eu concordo com o Renato, todo país tem, de conceder ou negar vistos, e aí pode valer a reciprocidade. Então, é uma coisa direcionada, não é uma coisa que valeria para todo mundo, um critério único para a concessão ou negativa de visto. Vamos para o intervalo? Vamos, a gente faz mais um intervalo, volta já com a coluna do Bruno Caraza, que hoje vai misturar um pouco de política e economia e falar aí do momento de questionamentos aos ministros Marina Silva e Fernando Haddad e o que ele implica para o governo e para o país. E nós estamos de volta com o Viva Voz e já está conosco, conectado em som e imagem, para quem nos assiste nas plataformas de vídeo, o Bruno Caraza, nosso colunista de economia, conosco todas as quartas-feiras. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Olá, boa noite, Carol. Boa noite, Muniz. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Boa noite. Boa noite. Bruno, hoje você sugeriu cruzar um pouquinho as fronteiras da política e da economia. Eu acho isso importante no momento que a gente vive, porque a gente sabe que tanto Marina Silva quanto Fernando Haddad são duas estrelas aí do governo, ocupam ministérios estratégicos para a agenda aí de um novo desenvolvimento econômico sustentável que o governo diz priorizar, mas eles têm enfrentado muita resistência interna e externa para conduzir o seu trabalho e tem dúvidas até a respeito de se eles têm fôlego e respaldo para chegar até o final do mandato. Como que essas dificuldades que eles enfrentam afetam de diferentes maneiras o futuro da economia brasileira? Então, Vera, crescimento econômico e preservação ambiental não são objetivos inconciliáveis, né? Muito pelo contrário, né? O mundo todo está discutindo aí temas em que o Brasil poderia ter um protagonismo muito grande nessa área, né? Tanto quanto com relação à transição energética, a questão dos créditos de carbono, as finanças verdes. Então, são vários temas que conciliam aí a área econômica e a área ambiental, promovendo aí os dois lados, né, o crescimento e também a preservação ambiental, mas não é isso que a gente observa tanto da parte do governo, inclusive do próprio presidente Lula, que é bom que a gente diga, né, quanto também da base de apoio do governo no Congresso, né? Toda essa ala política do governo tem uma visão muito de curto prazo, né, de entender que essa área ambiental ela é um atraso ao crescimento econômico e é lamentável que seja assim, né? Haddad e Marina, inclusive no início do governo, quando eles assumiram, eles tinham até propostas bem ambiciosas de uma agenda progressista de desenvolvimento econômico sustentável. Eles chegaram a lançar um plano de transformação ecológica
esse plano não teve prioridade dentro do governo, e com o passar do tempo, o que a gente observa é justamente o Haddad e a Marina tendo que assumir posições, inclusive, defensivas, né, e não progressistas dentro do governo nessa área, os dois aí tendo que segurar o que for possível aí dentro de uma visão do governo que está muito preocupado com fazer a economia crescer para recuperar a credibilidade, né, recuperar a popularidade e ter votos, quanto também várias áreas do governo, inclusive a base do governo defendendo no Congresso, sempre muito capturadas por setores empresariais que têm essa visão de lucro de curto prazo e vê o meio ambiente como um entrave aos seus objetivos, né? Então, os dois acabaram estão vivendo essas crises que são decorrentes dessa posição deles dentro do governo. O Bruno, o jornalista Thomas Trauman, escreveu um livro dizendo que o cargo de ministro da Fazenda do Brasil é o pior emprego do mundo. Essa crise aí do IOF é mais uma amostra disso? Pois é, né, Carol? Essa expressão do Trauman ficou, né, emblemática. Aí, ele que entrevistou os vários ministros da Fazenda, anteriores aí ao Haddad, e acho que o Haddad também está vivendo esse mesmo inferno astral agora. O Haddad tem alguns pontos muito positivos, né? Ele tem um feito histórico que é a aprovação da reforma tributária do consumo, né? Algo que estava tramitando aí há 40 anos no Congresso, então esse é um ponto muito louvável dele, né? Ele comprou umas brigas também relacionadas a tentar eliminar aí vários benefícios tributários, mas com o passar do tempo, né, essa agenda fiscal, principalmente, né, foi encontrando grande resistência. O Lula sempre disse que nos primeiros mandatos dele, ele entregou grandes superávites, né? É verdade que isso aconteceu, né? Mas aqueles eram outros tempos, né? A arrecadação do governo estava crescendo muito por causa do boom de commodities, e aquele superávit lá atrás que o Lula entregou não foi com controle de gasto, né? Pelo contrário, os gastos cresceram 80% nos 2 primeiros mandatos dele, acima da inflação. Agora são tempos diferentes, não temos boom de commodities para ajudar. O Haddad tentou aí um esforço de estabilizar o crescimento da dívida pública com o arcabouço fiscal, mas sem medidas relacionadas ao controle de gastos fica difícil, né? Então, o governo tem grande resistência a cortar gastos, porque isso afeta a popularidade do governo, e aí o Haddad, para tentar entregar umas contas públicas mais ou menos equilibradas, ele tem que correr atrás desse aumento de receitas, né? E aí o caso do IOF é mais um exemplo, que ele acaba, né, para gerar algum tipo de equilíbrio, tomando medidas que são muito impopulares e que às vezes acabam trocando os pés pelas mãos, como foi o caso do IOF, né? Então isso é um sintoma da fraqueza do ministro diante de um governo que não dá o respaldo necessário para que ele promova as medidas que ele julga necessários para conduzir a economia com mais equilíbrio, principalmente nessa questão fiscal. E falando do outro lado, né, essa parte ambiental, Bruno, quando a gente vê o contexto em que essas discussões estão acontecendo, fica ainda mais alarmante, né? A gente tem aí o ano da COP30 no Brasil. Estamos vendo o governo pressionando, pelo menos algumas alas do governo e do Congresso, pressionando a exploração ali da margem equatorial, a liberação por parte do IBAMA. O Congresso avançou para fragilizar as normas de licenciamento ambiental e ontem, sem falar, né, nos ataques todos ali verbais, a ministra Marina Silva. O que isso tudo sinaliza, no final das contas, sobre qual a real prioridade do Brasil, do governo, para essa agenda ambiental toda? Pois é, Muniz, para além, né, desses lamentáveis episódios, essas agressões, né, misóginas e racistas mesmo que a ministra Marina recebeu ontem, né, que até merece, né, toda a nossa consideração a respeito disso, né, solidariedade, né? Para além dessa questão, tem todo um desprezo que a gente está observando da base de apoio do governo, né? A gente viu, inclusive, ontem, um dos principais algozes da Marina ontem no Senado foi, inclusive, o senador Omar Aziz, que é da base do governo, né? Então, isso tudo reflete uma
uma postura do governo muito pouco relacionada a essa questão ambiental. No caso, por exemplo, do licenciamento ambiental, o governo deveria ter liderado essas discussões sobre uma modernização. A gente sabe que há espaço para modernização da questão da concessão das licenças, a própria ministra Marina reconhece isso, mas isso não foi assumido como uma prioridade dentro do governo Lula. Ele deixou essa discussão a cargo do Congresso, e aí o Congresso avançou nessa agenda muito ruim para o meio ambiente. A questão da margem equatorial, mesmo exemplo, né, dentro do próprio governo, os ministros, né, principalmente o ministro das Minas e Energia, atropelando essa questão. Então, Marina acabou numa postura muito defensiva dentro do governo, tentando de todas as formas conter danos, mas todos esses episódios, eles refletem que realmente essa questão ambiental, num ano, inclusive, de COP30, onde o Brasil deveria ser aí, né, aproveitar essa vitrine, né, de uma agenda ambiental robusta. Pelo contrário, a gente está vendo a área ambiental se fragilizando cada vez mais no Brasil, e desse jeito a gente vai ter muito pouco a apresentar de resultados concretos, e é lamentável que isso esteja acontecendo. Exatamente. Podemos pagar mico ali, passar vergonha na COP. Obrigada. É mais do que isso, né, Vera? É próprio desenvolvimento econômico futuro do Brasil, né, que está sendo decidido aí com essas medidas muito de curto prazo. Exatamente. Bruno Caraza, obrigada por hoje, pela análise completa aí pra gente. Até quarta que vem. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até semana que vem. Tchau. Tchau, até. Ô Vera, já que a gente está falando de economia, deixa eu trazer aqui os dados de geração de emprego, dados anunciados hoje pelo CAGED. Mês de abril, o Brasil gerou 257.528 vagas de emprego com carteira assinada, dados divulgados pelo Ministério do Trabalho. Esse resultado ficou bem acima das projeções dos analistas, que estavam estimando a criação ali de 170, 180 mil postos formais no mês, também acima do registrado no mesmo mês do ano passado. No acumulado de 12 meses, abertas aí 1.641.000 vagas, e no acumulado do ano, de janeiro a abril, saldo já de 922.362 empregos formais. A gente tem aí o melhor saldo nessa nova série histórica do CAGED, os analistas dizendo que realmente o resultado superou bastante a expectativa do mercado, né? Mostrando aí uma resiliência do mercado de trabalho, né? Pois é, algo que o governo comemora e está comemorando hoje, isso está com destaque nas páginas todas do governo, é uma das metas do presidente, sempre fez parte da sua vida, ele é alguém que vem do mundo do trabalho, vem da defesa do trabalho, essa coisa, inclusive, da volta da formalização, da melhoria ali, da criação de empregos menos precários, com mais direitos, também está na gênese da sua plataforma de volta ao poder, mas veja que engraçado, né? Porque isso mostra uma resiliência da criação de empregos a despeito aí, por exemplo, da tentativa do Banco Central de desaquecer a economia, desaquecer mantendo os juros altos para que a inflação entre nos trilhos. E aí, para isso, está subentendido que se quer conter um pouco o consumo, abaixar um pouco a fervura da economia, que é algo que o governo não quer. O governo quer que os juros baixem, mas quer que o PIB continue crescendo acima da média e que os empregos continuem crescendo. Mas a gente lembra que na última ata do Copom, uma das justificativas para a nova alta de juros, e agora a Selic está em 14,75%, foi a de que o mercado de trabalho continuava aquecido. E aí eles diziam que a inflação ainda pressionando e essa permanência de um mercado de trabalho aquecido obrigava a nova alta dos juros. Então, esse novo dado mostra que segue aquecido. Então, já joga uma atenção sobre o que o Banco Central vai fazer de agora em diante para tentar ainda trazer a inflação para a meta, e se esse vai continuar sendo um dado de preocupação para o Copom, né? É isso. Ficamos por aqui, Vera? Ficamos por aqui. O Viva Voz volta amanhã com esta formação que vos fala e que você assiste pelas suas telas. Até lá, uma boa última hora para vocês. Valeu, Vera. Boa noite. Beijo.